Então, nós estamos próximos desse grande dia, desse grande contato. Você vai ter 2 luas no céu, tá? Os coisinhos andam por perto o tempo todo. Tudo bom. Manifestando na live. Manifestando na live. No pó do giz, assim, fica aquele branquinho, assim, na lousa, assim, a carinha, assim. Eu sou a Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma entrevista. Essa daqui tá sensacional. Vocês comentaram nos meus últimos vídeos que queriam uma entrevista com o professor Laércio Fonseca. E eu leio todos os comentários de vocês, viu? Não vá pensando que eu ignoro. E aí eu fui convidar o professor Laércio, ele topou e nós gravamos uma entrevista onde ele explica como começaram os fenômenos alienígenas na vida dele. Ele falou também de transição planetária, que é exatamente esse processo que o nosso planeta está vivenciando no momento. Então, vocês vão assistir agora a entrevista que eu fiz com o professor Laércio Fonseca. Laércio, você poderia falar pra gente um pouquinho de como funciona o teu trabalho na internet? Por que você se propôs a fazer esse trabalho, né? E você foi muito pedido aqui no canal, viu? Então, Carol, eu tenho 2 lados, né? 2 lados muito claros, assim. Eu tenho o meu lado científico, né? Que eu sou físico, me especializei em astrofísica, né? E me formei pela Unicamp, aqui em Campinas, né? E tenho um livro publicado sobre introdução à cosmologia e astrofísica. Foi o primeiro livro que eu publiquei lá na década de 80. E tenho toda essa minha formação científica, tá? Em contrapartida, desde criança, eu sou médium, entendeu? Eu sou um médium, sou um espiritualista, tá? Minha família era uma família extremamente católica, me levava para a igreja praticamente todos os dias, quando a gente era criança. E quando eu era pequeno, né, eu tinha uma manifestação que a gente chama assim de início da mediunidade, que eu tinha convulsões. Então, desmaiava quando era criança, 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, pá, dava como se fosse o ataque epilético, principalmente o ataque epilético é um médium desorganizado. Quando você organiza ele, não tem mais ataque epilético, sabe? Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos um amigo, um médico, que ele tratava, né? Ele curava epilepsia. Ele não dava mais remédio para o epilético, mas também levava no centro espírita, transformava aquele cara num grande médium que passava a incorporar e nunca mais tinha ataque epilético. E ele falava, né, no Conselho Regional de Medicina até convocou ele várias vezes, ele falava que ele curava a epilepsia, né? E segundo a medicina, a epilepsia não tem cura, né? Verdade. Então, e ele dizia, não, vocês estão abordando de uma forma completamente errada, porque o epilético é um médium desequilibrado, é um médium que não tem um equilíbrio, né, psíquico ainda. Mas se eu levar ele num centro espírita ou num centro de umbanda qualquer, dependendo da linhagem dele, ele vai começar a incorporar, ele vai se tornar um grande médium. Não, olha, essa daí é uma das primeiras, né? A epilepsia, por exemplo, é uma das primeiras, tal, mas não é todo mundo que é epilético e vira médium. Claro. Tem médium sem ser epilético, tá? Com certeza. Então, no meu caso, foi muito engraçado que minha mãe fez promessa, né, para São Benedito, né, para parar as convulsões, né? E eu tinha que todo ano, no dia do meu aniversário, ir na igreja lá cumprir a promessa, lá para São Benedito ainda, né? Por isso que o meu nome é Laércio Benedito Fonseca. Já foi batizado pelo próprio santo. Tem o Benedito no meio aí. Então, fez a promessa para São Benedito e nunca mais eu tive convulsão. Mas tinha uma coisa muito interessante, Carol. Até os 12, 13 anos de idade, Carol, eu não dormia. Mas assim, não dormia nada ou tinha um período específico da noite? Não, deixa eu explicar para você o que acontecia. Eu deitava na cama e imediatamente saía do corpo e ia para a rua brincar. Caramba, projeção astral assim, sem precisar fazer nenhum natural, daqueles esquemas. Simples, totalmente acordado. Ia brincar com as crianças na rua que começavam a chegar também e começavam tudo a juntar para se brincar ali. E era engraçado, né? O que eu achava muito engraçado é que as brincadeiras que nós costumávamos fazer durante o dia não funcionavam durante a noite. Sabe por quê? Por exemplo, postar corrida. Nós gostávamos de apostar corrida, né?
E Sim. tinha 100 metros, assim, a gente saía, eu morava numa esquina, e toda a criançada se reunia na esquina. A gente corria, batia a mão no postinho e voltava correndo. Essa era a nossa corrida durante o Sim. dia. À noite, todo mundo acordava e ia lá também, sabe? Saía fora do corpo, quer dizer, ia Sim. tudo brincar. Todo mundo se encontrava também Todo mundo na se encontrava, projeção. tudo a turminha da vila ali. Aí nós saímos correndo, quando chegava na metade do caminho, a gente não estava mais pisando no chão. A gente começava a Era voar. mais rápido. Voar. E a hora que a gente ia bater a mão no poste para voltar, Não tinha passava poste. reto. Não, tinha o poste, mas aí passava reto. Atravessava o poste, atravessava a parede e ia embora pro meio do pasto. Tudo voando, aquela loucura, todo mundo se divertindo, dando risada. A gente ia brincar de saltar, né? Saltava, atravessava a rua num salto só. Então a noite era muito engraçada. Era mais legal brincar de noite. Só que acontecia um detalhe, Carol, muito interessante. A hora que eu voltava, acordava no dia seguinte, lembrava de tudo. Uhum. Aí falava com a minha mãe, mamãe, eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Minha mãe, não, meu filho, você sonhou, isso foi um sonho. E quando eu falava que eu estava voando, então, estava voando entre as árvores, assim, minha mãe falava, não, né, isso aí você assiste muito televisão, você vê super-homens, essas coisas, você fica sonhando com tudo isso. Para mim era sonho. E sabe qual era o mais engraçado, que eu achava daí que era sonho mesmo? Que todas as crianças, todas elas, no dia seguinte, não se lembravam de tudo que a gente tinha brincado à noite. Só eu. Caramba. Aí realmente a pessoa vai desconfiar que ela estava sonhando mesmo, né? Aí para mim, eu falei assim, pô, o que acho isso? Eu era criança e não sabia. Sim. Só que todos os dias era assim. Então, eu não dormia. Você tá me entendendo o que eu quero dizer? Sim, claro. Só quando foi surgir, foi a parar com isso, quando eu comecei a entrar na puberdade. Uhum. Porque quando você começa a entrar na puberdade, o que acontece? O chakra superior, a energia que está sentada no chakra superior, desce para o chakra sexual. Então, dá uma fechada na mediunidade. Dá uma fechada na sua evidência, na sua projeção astral. Aí, nessa época, eu já comecei a ir para o ginásio, né? Depois para o colégio. Aqui na minha cidade eu era considerado um gênio pelos professores em matemática e física. Era 10 na escola, né? Fazia, né? Eu dei para você ter uma ideia, eu dei minha primeira palestra de ufologia aqui na cidade com 16 anos de idade. Caramba. Eu adorava tanto ufologia, gostava tanto disso, né? Que eu organizei um grupinho na escola para estudar ufologia e esse grupinho se reunia, né, uma vez por semana aqui na minha casa. Nós éramos gente muito humilde, eu sou de família muito humilde, eu era, né? E aí, eu peguei um monte de slide, reuni um monte de slide de UFO, de escoador, casuística, né? Aquela bem lance de casuística. E fui fazer uma palestra de ufologia lá no colégio nosso. E foi fora do horário, foi à noite. Você acredita que até o prefeito da cidade foi assistir minha palestra? Esse é o meu lado, assim, vamos dizer assim, material, o meu lado da ciência, lado da física. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Depois eu fui para o Ângulo aqui em Campinas, fiquei muitos anos dando aula no Ângulo, né? Eu viajava Campinas, Ribeirão. Agora vamos para o lado esotérico da coisa. Sim. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a praticar artes marciais chinesas. Eu comecei a praticar Kung Fu e praticar Tai Chi Chuan. E me tornei vegetariano. E comecei a fazer meditação. Aí eu comecei a estudar budismo, taoísmo, mas só que era muito engraçado. A hora que eu pegava o livro do taoísmo, para mim aquilo lá era cartilha de criança. Como se eu tivesse já estudado aquilo. Já soubesse, né? Já soubesse aquilo. Eu adoro a filosofia do taoísmo, é muito interessante. É uma coisa assim muito louca. Quando eu comecei a assistir alguns filmes chineses, principalmente um seriado que começou na década de 70 chamado Kung Fu na televisão, aquilo lá, quando eu comecei a assistir aquele negócio, eu me identificava tanto, mas tanto, que ele entrava no templo assim de Shaolin, eu falava, olha, atrás desse negócio aqui tem um prédio assim, assim, assado, tem uma estátua assim, assim, assado. E tinha estátua, ele passava, a estátua aparecia. Como se eu já tivesse vivido lá, já tivesse estado lá, né? Aí o que aconteceu? A hora que eu parei de comer carne, comecei a fazer meditação,
num belo dia, Carol, 11 horas da noite, eu sentado na minha cama, aparece um monge na minha frente. Monge? Um monge. A minha mediunidade voltou, ela explodiu nesse dia. Ele parava em pé assim na minha frente, um manto maravilhoso, aquela barbinha caindo aqui, pouco cabelo ralo, aparentando ter assim uns 60, 70 anos de idade, coisa de 60 e poucos. Ele olhava para mim, ria e falava assim: não tenha medo, meu filho, não tenha medo. E eu morrendo de assustado, eu não conseguia mexer um músculo, não conseguia nem falar com ele, né? A primeira aparição quando adulto, porque a mediunidade sumiu, né? Sim, ficou E um a bom projeção tempo sem astral ver também. nada, né? E a projeção astral também. Eu fui cuidar da minha vida, fui trabalhar, fui para a faculdade, fui sobreviver, né? Aí, a coisa, nesse dia, eu deitei na cama. Ele desapareceu, eu não conseguia falar com ele foi desaparecendo. Interessante que ele foi desmaterializando do pé até a cabeça. Aí a última parte a desaparecer foi o rosto dele. Bom, eu fiquei tão impressionado que ele falou, mas ele só falou isso, não falou mais nada. Falou, não tenha não, medo, e aí não tenha desapareceu. medo. Como eu tinha medo, eu fiquei muito assustado. Ele ficou com medo também e foi embora. Aí ele foi desmaterializando. Mas, Carol, aconteceu que nesse dia, Carol, a hora que eu coloquei a cabeça no travesseiro, tudo começou a rodar. Rodar, e pulou fora do corpo. De novo, Voltou a ser exatamente como eu era criança. Quando eu era criança. Aí, eu saí fora do corpo e esse monge estava do meu lado. Eu já não tinha mais medo. Ido embora, nada. então, né? Porque a adrenalina fica no corpo físico, sabe? Uhum. Então você está fora do corpo, está tranquilo e tal. E a gente. E a partir desse dia, ele começou a me levar a conhecer as cidades astrais. Então, uma das minhas capacidades assim, mediúnicas mais fortes é a projeção astral. É estar na outra dimensão da realidade, né? Então, esses chineses, eu comecei a conhecer muitos outros chineses, muitos outros mestres. E aí nós fizemos um grupo com bastante médiuns, com muitos médiuns aqui, que a gente compartilhava todas essas experiências, né? E o tempo foi passando e é muito engraçado que ele ia me treinando, né? Porque aí em Ele é teu mentor, Laércio? Em 77, eu montei a minha primeira academia aqui na cidade de Limeira de Kung Fu e Tai Chi. Eu comecei a dar aula, né? Eu estava no segundo ano da faculdade, né? E para sobreviver, eu comecei a dar umas aulas de Kung Fu e Tai Chi, né? E aí eu montei um grupo, a gente tinha um grupo que estudava taoísmo, budismo. Aos fins de semana, nós gostávamos muito de ufologia. Então nós montamos, aquele grupo de ufologia continuou, entendeu? Desde pequeno. Aí esses mestres espirituais começaram a me ensinar, né? Através da mediunidade, através de outros médiums também, em centros espirituais, que nós fazíamos reuniões espirituais, através de um outro médium, de uma outra médium. Esses chineses também incorporavam e nos ensinavam o grupo todo, né? Ensinava a filosofia taoísta, contava as histórias da velha China. Eu tenho no meu site, eu tenho um livro que são mensagens canalizadas, né? Porque durante mais ou menos muitos anos da minha vida, eu incorporava esses mestres. E nós gravávamos todas as reuniões e transcrevíamos as mensagens e os ensinamentos que eles nos davam. E hoje é um livro que está em PDF de mensagem em nosso site. Tem muitas dessas reuniões. Vou deixar o site do Laércio aqui abaixo para as pessoas que estão assistindo poderem conferir também. Entendeu? Então, o que era muito engraçado é que durante muito tempo eu fiz uma pergunta para ele, né? Falei, mestre, né? Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa para mim sobre extraterrestre, né? Sobre discos voadores. O senhor podia falar alguma coisa sobre isso? Ele olhou assim para mim e falou assim: antes de você caminhar pelas estrelas, você precisa aprender a andar sobre a terra. Não se esqueça, meu filho, que você ainda rasteja na superfície desse mundo. E eles me apelidaram, esses monges me apelidaram de lagarto. Eles me chamavam sempre de lagarto Laércio, lagarto Laércio, lagarto Laércio. Desde que eles me abriram, sabe? E eu ficava muito encucado, por que eles me deram esse apelido de lagarto? Aí um belo dia,
eu insisti, né? Ele falou, nós te chamamos de lagarto, porque para nós, você não passa de um ser rastejante, que ainda rasteja na superfície da terra. E por isso, os seus olhos ficam todos sujos e lameados pela lama da terra. E isso impede que você enxergue um palmo de ângulo no seu nariz. O que ele fazia? Eles faziam o seguinte, porque todo médium, Carol, que abre para esses lados, já acha que é o avatar da nova era, sabe? Todo cara que recebe uma mensagem na canalização, o cara já acha que é o avatar da nova era. Amei. E no meu caso, olha, eu interagia com eles, saía fora do corpo, eles me levavam passear, conheci um monte de coisa, e aí a Ingrid me pisava, falou, você não é nada, meu filho, fica na tua aí, que você não passa de um lagarto rastejante ainda. Você tá me entendendo? E eles não falavam nada de ufologia para mim, eu ficava louco, falei, puta, a coisa que eu mais gosto na vida é extraterrestre, descovador, esses caras, não. Olha, passou vários anos, sabe, Carol? Quando foi em 1982, eu já estava fazendo mestrado na Unicamp e tudo, sabe? E um belo dia, né, eu fiz a pergunta de novo para ele, falei, mestre, quando que o senhor vai falar alguma coisa sobre extraterrestre e disco voador? Né? Ele parou e falou assim para mim, olha, próxima semana eu vou trazer algo para você sobre esse tema. E essas nossas reuniões eram feitas todo sábado à noite, numa montanha aqui em Limeira, era um grupo de umas 10 pessoas. Tá bom? Ai, não acredito. Eu fiquei encantado, né? Eu fiquei encantado. Falei, puta, ele vai falar sobre ET pela primeira vez, ele vai falar. Só que eles são, sabe, budistas, né? Eles são taoístas. Você sabe que o taoísta, uma das coisas mais que o taoísta detesta, o budista detesta, é teoria. É teoria. Então, cara, a experiência foi tão louca que nesse dia o grupinho se reuniu, nós fomos pro morro. Ele veio, incorporou um outro médium que não era eu, tá? Começou a conversar, a dialogar com a gente. E ele sempre ficava no máximo meia hora, depois ele ia embora. Tava mais ou menos uns 20 e poucos minutos, ele não tinha falado nada de ET. Eu falei, puta, o mestre esqueceu. Eu passei a semana inteira ansioso, que nem um louco, que ele ia falar alguma coisa sobre disco voador, sobre ET. Quando deu 25 minutos, ele começou a se despedir. Eu falei, puta merda. Ele nem deixou eu fazer a pergunta. Aí, quando ele percebeu que eu estava muito ansioso, ele falou assim, meu filho, eu não vos esqueci daquilo que vos prometi. Quando eu me afastar, virá alguém, olha só, que irá te esclarecer tudo sobre esse tema para você. Eu trouxe alguém comigo que irá esclarecer tudo sobre esse tema. Eu falei, legal, né? Que bom, né? Aí o mestre despediu-se a força. Nisso, Carol, abre um portal assim do lado, assim da gente, e começa a sair. Saiu naquele dia 18 raizinhos, seres pequenininhos assim, de 90 centímetros de altura. 18. Encheu tudo a volta da gente. E um deles chegou bem perto de mim, assim, a gente estava sentado de perna cruzada, sabe? A gente fazia aquelas reuniões sentadinho de perna cruzada. Um deles chega assim para mim e fala assim, o que você quer saber sobre nós? Direto na lata, adorei. Na lata. E nesta conversa de mais ou menos uma hora, eu fiz as 3 perguntas mais idiotas que você pode fazer para um ser extraterrestre. Que horror. E eu espero que você nunca faça se um dia você tiver contato. Tá bom. Vou deixar anotado já para não passar essa vergonha. Anota aí para você não passar vergonha. Primeira pergunta. Quem são vocês? O bom que eu já tive o primeiro contato meu foi com um ser estranho, esquisito. Não foi com um pleidiano, loiro, azul. Bonito, né? Foi com o mais estranho, esquisito. Aí, ele respondeu assim, você quer realmente saber quem nós somos? Você só poderá compreender quem nós somos somente após você compreender quem você é. Você sabe quem você é? Eu baixei a cabeça e falei, puta merda, né? Segunda pergunta. De onde vocês vieram? Porque quando todo mundo aqui na Terra, né? Todo ufólogo de linha materialista, a primeira pergunta que faz é que planeta o ET veio. Planeta ET veio. De onde você veio? A resposta. Você só poderá compreender de onde nós viemos
Você entender de onde Após você você veio. compreender de onde você veio, Ai, você não sabe de onde acredito, você veio? Laércio. E aí a gente, ih, rapaz, já. Né? E a terceira pergunta mais idiota: o que vocês estão fazendo aqui na Terra? O que vocês, né? Aí Respondeu ele igual. falou assim, presta atenção, ó, agora é a maior, cara. Aí você vai ver que você estava de contato com a inteligência avançada, tratando você como se fosse uma criança, dialogando com você com o maior carinho e o maior amor, sabe? Ele falou assim: eu e todos os meus amigos aqui de minha raça, nós estamos aqui na Terra, Laércio. Ele chamava eu de Laércio, né? Para ajudar você e toda a humanidade a responder as duas primeiras perguntas que você me fez. Profundo esse Grey, hein? Aí a gente foi dialogando, foi conversando. No final ele falou assim: você gostaria que nós fizéssemos um trabalho com você em concordância com seus mestres espirituais? Que estava ali ao lado. Uhum. Porque não se esqueça, foram os mestres espirituais que trouxeram esses seres em espírito. Esses seres não estavam materializados. Estavam em espírito. Todos esses extraterrestres eram espíritos. Eu falei, olha, é a coisa que eu mais quero em toda a minha vida, né? Se esqueça que eu fazia mestrado, astrofísica, estudando tal, que estuda galáxia, e de repente o cara está ali na minha frente. Você sabe, né, que a primeira coisa que vai acontecer quando um grande contato extraterrestre acontecer, porque até hoje a NASA não admitiu um contato claro com os ETs, porque a NASA vai à falência, né? Então a questão da NASA é a mesma coisa. A NASA não pode admitir que as inteligências estão aqui já faz tempo. Uhum. Eu vou fazer o que com todo investimento que eu tenho? Né? Eu vou mandar um para a Lua, para Marte, para quê? É mais fácil entrar em contato com o ET, usar a nave deles e vão para a galáxia. Ou seja, é uma mudança de paradigma total. Você muda a cabeça do planeta. Né? Por isso que isso não aconteceu. Essa é o que a gente vai conversar sobre a grande transição planetária. Exatamente esse assunto que eu queria entrar com o senhor, porque muita gente me perguntou sobre a transição. Você tem que me conhecer, assim, de onde vem tudo que eu faço. Bom, eu tenho o carro-chefe do meu trabalho, Carol, é o Projeto Terra. O que é o Projeto Terra? O Projeto Terra é um grande projeto da Federação Estelar, da Federação Galáctica, de usar o planeta Terra como um palco de experiências e de eventos para o desenvolvimento da consciência espiritual. Né? Então, é um projeto organizado pelo alto. Toda a vida não surge em planetas. A coisa mais errada que você faz é perguntar de que planeta veio o ET. O ET, ninguém veio de planeta nenhum. Assim como nós somos criaturas, Carol, que estamos vivenciando uma experiência material, mas nós somos espíritos. Uhum. Nós viemos das estrelas, de outros órbitas, de outros projetos planetários, para viver uma experiência no projeto Terra. Então, a primeira coisa importante em ufologia, você tem que entender, eu criei uma frase que nos congressos de ufologia, que todo mundo ficava de cabelo em pé, todo mundo começava a me expulsar dos congressos de ufologia. A minha frase é: todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Nós tivemos 2 grandes projetos planetários aqui na Terra. Todos eles durando em torno de 10 mil anos. O primeiro projeto humano aqui na Terra, ele acontece a partir de 15 mil anos antes de Cristo. Tá? É o início da civilização Atlante. Ele vai até 10 mil anos antes de Cristo. Então você vai entender que cada 5 mil anos de história, você sai de um estágio e parte para outro estágio. Uhum. Então, todas as formas de vida que existem na Terra foram implantadas por quem vive no mundo dos mortos. Tá? Então você tem que entender que todo o universo ele é manipulado, ele é constituído de cima para baixo, e não é de baixo para cima. Tá? Então nós não nascemos nesse mundo, nós não somos da Terra. Nós viemos a esse mundo para viver uma série de encarnações e vamos embora daqui. Uhum. Tá? Então, o nosso espírito não é terreno. Este corpo biológico que nós estamos usando também não foi gerado aqui na Terra. Eles são construções avançadas
né, de inteligências extraterrestres, né, para acoplar o espírito. Okay? Então nós tivemos um período de 20 mil anos atrás, começam as primeiras experiências, a linha do tempo. Depois você tem o início da chegada de almas muito avançadas da galáxia, né, os chamados exilados de Capela, a expulsão do paraíso. O paraíso desses espíritos era em outro mundo. Eles vieram para cá para cumprir um resgate kármico e começaram a civilização Atlante. A civilização Atlante, ela chega num auge de tecnologias avançadas, né, de construir até a capacidade que nós não temos ainda antigravitacional, mas eles também fizeram armas de destruição em massa avançadíssimas. Então, por volta de 12 mil anos atrás, ocorreu uma grande guerra Atlante, com utilização de armas de destruição em massa, armas nucleares, e eles entraram num colapso total. Aí depois, o plano astral morre bilhões de almas, vai para o astral, essas almas são transmigradas para outros projetos na galáxia, e após a Era das Trevas, toda a Era das Trevas, processo kármico, vem a Era da Luz. Então, após o afundamento da Atlântida, depois as catástrofes geológicas, por exemplo, o continente antártico, ele não era onde é. Ele ficava, em questão de dias, ele saiu de uma zona tropical e foi para... Né? Houve uma movimentação de placa tectônica, houve uma coisa muito louca na época da Atlântida. E depois veio a Era da Luz. A Era da Luz é a Era do grande despertar. É a última encarnação dos espíritos na matéria. Então, não é mais um corpo kármico, não é mais uma lei kármica. Então, os espíritos encarnam num corpo modificado, vão se lembrar de tudo que fizeram anteriormente e tudo que fizeram no mundo espiritual, no mundo astral. Então, veja bem, quando chega a 8 mil anos antes de Cristo, tudo termina. A Terra é totalmente esvaziada e todas as cidades avançadas que existiram na superfície, porque na Era da Luz você contata os extraterrestres, você contata o plano dos mortos, você interage diariamente, tá, com as estrelas, tal, transfere tecnologia. Que existe, é uma coisa hoje fantástica. Então foi aí, nesta fase, que essas grandes construções de pedra foram feitas, tá? Transportadas. Então, mas assim que acabou o projeto planetário Terra, a Terra é um palco. Então, não poderia ficar mais essas cidades avançadas, essas coisas avançadas na superfície. Então eles tiveram que destruir todas as cidades, fazendo virar pó, e não deixar tecnologia alguma para o futuro. Só alguns prédios. Por exemplo, a pirâmide mesmo é muito engraçada, né? A pirâmide é uma época da construção, só que eles tiraram toda a tecnologia da Câmara do Rei. Só deixou o prédio. Não tem nada, tá vazio. É toda a tecnologia eletrônica. É aquela velha história. Já viu antena parabólica de radiotelescópio? Já. Então imagine tem você... aqui perto de casa. Tem, não tem? Então tem. Faz assim, Carol. Aquela é só uma antena, Carol. Sai um fio de lá. Dentro. Sai um fio de lá e entra nos computadores, certo? Sim. Aquela puta radiorecepção, zona de computador. Agora faz o seguinte, você tira todos os computadores, deixa o prédio vazio e a antena. Não funciona. É assim a pirâmide. A pirâmide era como se fosse uma grande estrutura que os caras tiraram da máquina que tem lá dentro. A pirâmide é 10 mil anos. Então, a nossa civilização vai começar, acompanha o raciocínio para você entender transição planetária. 8 mil anos antes de Cristo. Aí, parte dessa cultura, dessa tecnologia avançada de Atlântida, foi para Agartha. Foi para os mundos intraterrenos. E a base intraterrena mais sofisticada é Antártida. Eles sempre construíram isso em locais inacessíveis ao ser humano de superfície. Algumas bases no Himalaia e até algumas bases aqui na América do Sul também. Tá? Em alguns locais inacessíveis. Bom, 8 mil anos antes de Cristo. Quantos habitantes tinham na Terra nesta época? 4 milhões de habitantes apenas. Até 3 mil anos antes de Cristo, isso faz um período de 5 mil anos, certo? Certo. Então, compreende que 5 mil anos é sempre o período que vive latente as coisas. Então, até essa época, ninguém nem sabia escrever na Terra. Não tinha escrita. Tá? Aí tinha muita vaga para você encarnar. Certo? Porque quando chegou 3 mil anos antes de Cristo, sabe quantas as pessoas tinham na Terra encarnada? Né? Não tinha 100 milhões.
Então você tem que entender, se há 8 mil anos tinha 4 milhões, essa população vai crescendo, certo? De onde vem as almas? De algum lugar tem que vir, né? De algum lugar tem que vir, certo? Então vem de fora. Então você já vai concordar comigo que todos nós, de alguma forma, somos extraterrestres. Isso aí eu não tenho dúvida. A nossa alma. Tenho dúvida. Então, vamos continuar o raciocínio. Na época de Jesus Cristo, 3 mil anos, já tinha começado a escrita, né? As famosas escritas cuneiformes, a primeira forma de escrita, as civilizações começaram a formar, né? Vem todo o hinduísmo, vem toda os egípcios, todas aquelas civilizações, isso começa a acontecer há 2.500 anos antes de Cristo. Uhum. Na época de Jesus, sabe quantas pessoas tinham no planeta todo? Não. 170 milhões de pessoas encarnadas. Isso aí segundo a National Geographic, tá? É estudo científico. Sim. De 8 mil, presta atenção, ó, de 8 mil até a época de Cristo, são 8 mil anos, Carol. 8 mil anos. Eu pergunto, 170 milhões de almas. Ó. Por que ninguém queria vir na Terra? Olha, eu também não ia querer. Vou falar bem a verdade pro senhor. O que os espíritos ficam fazendo o tempo todo? O que tem na cidade astral? O que tem no plano astral? Sinceramente, deve ter muito mais coisa que aqui, né, Lars? Você sabe que é aí que está a minha mediunidade. Porque a mediunidade é de estar lá o tempo todo. Bem melhor. Sabe? É a projeção astral, é andar por todos esses lugares. Então, a vida é normal. Ela tem cidades astrais, tem vários níveis de cidade, é tudo, só que tudo é muito organizado. Não é uma zona como nem aqui. Lá as instituições funcionam, os governos funcionam, tudo funciona perfeitamente através de uma ordem maior. Tá? Muito bem. Então, só para você ter uma ideia. Já há 2.000 anos atrás, que a média de vida na época de Jesus, você sabe quanto que era a média de vida, expectativa de vida? Máximo 27 anos. Ai, falamos junto. Falamos junto. Carol, 27 anos. Então Jesus estava no lucro, né? Morreu com 33, né? Tava bem de saúde. Então, veja bem. Então, se a gente fizer um cálculo estatístico baseado nessa informação, você encarna, vive em média uns 50 anos, vamos chutar, né? Morre, passa mais 50 anos no astral. Uhum. Ok? Certo. Então, em média, em 100 anos, você consegue dar uma encarnação só, certo? Certo. Então, em 1.000 anos, você pode dar 10. Você está me entendendo? Em 2.000 anos, você pode dar 20. Se você tem vaga para vir reencarnando. Sim. Ok? Então, vamos acompanhar, você vai entender o que é transição planetária. Sempre olhando a alma chegando, tá? Tudo sendo coordenado do alto. Agora eu vou fazer uma pergunta muito inteligente para você. Vamos ver se você me responde. Como é que a sua alma chegou aqui na Terra? Como ela chegou? É. Você diz o meio de transporte? Exatamente. Que todo mundo vem transportado numa nave interestelar. Então, e quem construiu essa nave interestelar? Algum alienígena. Quem pilota? Quem pilota? Quem pilota, quem opera. Alguma raça específica ou um enviado do plano espiritual, talvez? Que vem trazendo. Não se esqueça que todos nós somos almas extraterrestres que chegamos aqui na Terra para viver uma experiência. Então nós mesmos pilotamos a nossa própria nave? Não, ainda não. Mas é só entender que no universo vai ter, vamos supor, uma divisão de classes no sentido de nível de consciência operacional. Ok? Como nós somos almas muito densas ainda, nesse estágio denso, nós somos passageiros nessas naves. Né? Da mesma forma que você está usando um celular na mão, você não sabe como é que ele funciona. Quando você usa um computador, você também não sabe como é que ele funciona. Você veio transportada numa grande nave de alta tecnologia, interestelar. Essa nave é da Federação. Essa federação que o senhor fala, é a federação comandada por Ashtar Sheran? Não. Não? Não. Ashtar Sheran é outra federação. A Federação é galáctica. Não é planetária. Então, ela é imensa. Tá, o Ashtar comanda a planetária. A Ashtar é um comando planetário. Tá? E, quando eu falo Ashtar Sheran, Ashtar Sheran é o nome dado por sensitivo, mas não é o nome dele, porque esse é o nome sânscrito, né?
Extraterrestre vem com a luz que mais brilha. Um extraterrestre não vai vir com o nome sânscrito, que é uma língua morta ainda na Terra. Sânscrito que nem existe na língua dos ET, né? Não, é uma língua morta. A língua O dos senhor ET sabe é o nome outra. dele sem sânscrito? O senhor sabe o nome? Eles têm nomes, tá? Uhum. Assim, de identificação. Mas vamos com calma. Vamos com calma para você entender quem somos nós e o que é o Projeto Terra. O Projeto Terra é essa experiência das almas oriundas da galáxia. E olha, nós só estamos falando da nossa galáxia por enquanto, hein? Eu não estou falando de trilhões de outras galáxias. Para facilitar o raciocínio. Bom, Carol, aí a gente chegou ano 400 depois de Cristo. Ano 1000, depois de Cristo. Quantas almas encarnaram na Terra? 400 milhões. Você vê, foi aumentando, não foi? Sim. 8 mil anos demorou para a Terra ter 170 milhões de habitantes. Mais 1000 anos para a Terra ter 400 milhões de habitantes. Tudo vindo de fora, tá? Todos esses excedentes vêm de fora e vão reencarnando. Vêm de fora e vão reencarnando. Então, se você quiser dar 10 reencarnações na Terra, Carol, você tem que estar naquela turma lá atrás, tá? Sabe quando que a gente vai atingir o primeiro 1 bilhão de habitantes, Carol? Por volta de 1900. Então, olha, 10 mil anos entre 8 mil anos antes de Cristo até 1900, presta atenção no cálculo, para atingir 1 bi. Então, este 1 bi, esses sim, são almas que podem vir reencarnando desde a época de Jesus até os dias de hoje. Alright? 1950, com todas as 2 guerras mundiais, pandemia, morte de um monte, por volta de 1950, por volta de 2 bilhões de habitantes, Carol. Ou seja, Carol, em 50 anos, Carol, chegou 1 bilhão de almas. O que aconteceu? Peraí, o que aconteceu no plano astral para essa galera resolver vir para cá? Ah, essa é a pergunta. Por que você acha que o planeta Terra nunca teve tecnologia, não teve ciência? Só nos últimos 100 anos a coisa explodiu. Mentes demais, né? A ponto de 1945 nós temos uma arma de destruição em massa a ponto de destruir acabar o planeta. Com a vida, sim. O projeto terráqueo era para ser idêntico ao projeto Atlante. A gente ia acabar no Holocausto, ia acabar no Apocalipse. Esse era o plano. Após explodir a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, em 1947, o comando da Federação Estelar, certo, fez uma reunião no espaço, não na Terra. Inclusive, essa história aqui, né? O Chico Xavier não conta, o Chico Xavier vai contar outra. E eles resolveram, Carol, abortar o Apocalipse na Terra. Será que foi uma boa opção? Calma. Essa é a pergunta que fica. Calma. Muita calma nessa hora. Não vamos discutir com o comando da Federação. Tá. Não, eu estou discutindo, eu só estou questionando. É uma democracia esse comando? Vamos entender que eles sabem. Então, vamos supor que eles falaram assim, olha, nós vamos abortar. Mas, pô, você vai abortar depois que já deu bomba atômica, já deu tudo para os caras? Já está com o negócio aceso já. O pavio está aceso. Bom. Exatamente em 1947, ocorrem as primeiras ondas ufológicas na Terra. Certo? Então, os ETs resolvem fazer uma intervenção light. É uma intervenção light. Eles não vão descer, parar o planeta, para que quem manda aqui agora sou eu, sabe? Não. Eles vão primeiro fazer aparição para o mundo inteiro, discos voadores, a humanidade vai começar a raciocinar, vai começar a perceber que ela não manda nesse planeta. E essas inteligências extraterrestres, que na verdade são extrafísicas. Eu dou risada, Carol, quando os americanos, né, começam a filmar os UFOs, fica todo empolgado, eles acham que eles podem derrubar aquelas naves, eles acham que as nossas armas só servem para uma coisa, Carol. Que força você tem com gente que já está morta? Então, a partir do momento... Por isso que existe aquela frase, é preciso ter medo dos vivos e não dos mortos. Acho que a origem é daí, né? Quando um pessoal militar veio me consultar, eu não posso falar quem é e o nome onde está, eles vieram me consultar para eu dar uma consultoria sobre extraterrestre. Eu falei para eles, olha, o negócio é o seguinte, quando vocês estão com uma nave de vocês, né,
perseguindo um OVNI, um objeto, vocês estão tudo lá no controle de radar, em volta de vocês deve ter uns 10 extraterrestres observando ao lado. Sabe a estratégia toda. Em espírito. Você está entendendo? Ao lado do centro de controle lá. É a mesma coisa os americanos. Os caras estão nos porta-aviões lá, tal, com os militares. Os ETs em espírito estão tudo ali em volta, sabendo o que eles estão fazendo, sabendo o que eles estão pensando, sabendo o que eles estão discutindo. Ou seja, é inútil. Você não está lidando com gente igual a nós. Você está lidando com gente muito diferente de nós. Muito avançada também. Sim. Por isso que a nave deles não cai, eles não estão nem aí com a morte. Eles não têm esse conceito de preconceito de morte. Eles já estão mortos. Mas vamos continuar o nosso raciocínio. Quando o homem pisa pela primeira vez na Lua, em 1969, que o Chico Xavier vai fazer aquela velha data limite, né? Data limite, sim. Você está sabendo, né? Então, o Chico Xavier, pela primeira vez na história, ele vai contar o seguinte, que houve um conclave estelar nas cercanias do planeta Terra, não foi aqui, foi intervir em nome da Terra. Bom, presta bem atenção. Se Jesus é o cara que manda aqui na Terra, por que ele precisa de uma reunião para intervir fora da Terra? Porque não manda, né? Exatamente. Então é um conceito diferente que a gente tem que fazer de Jesus também, tudo esse contexto estelar, né? Muito bem. Então tudo é decidido. Eu quero que você entenda que a federação, todo esse controle é tudo numa dimensão dos mortos. Tudo uma coisa mais elevada lá acontecendo. Então eles decidem, Carol, eles queriam intervir a partir de 69. Porque o lance é o seguinte, Carol, quando o homem sobe as estrelas, eles não mandam nas estrelas. Lá é a federação que manda, é lei da federação. Você não pode levar uma bomba atômica, levar uma arma para o espaço, sabe? Quem manda no espaço é a federação. O homem começa a acordar, aí é o limite. Aí para, break. Eles eram para fazer a transição e a transformação do planeta ali. Mas esse conclave estelar decidiu o seguinte, presta atenção, olha que interessante. Dá 50 anos de moratória para a Terra. 50 anos, que a data seria no ano de 2019, não foi? Exatamente, julho de 2019. O homem pisou na Lua em 20 de julho de 69. Sim. Carol, presta bem atenção. Eu não falei para vocês que em 1950 tinha 2 bilhões de habitantes? Uhum. Quantos bilhões você acha que tinha em 69? 69? Uns 3,5. 3,5 bilhões de habitantes. 1 bilhão e meio, desculpa. 1 bi e meio. Não se esqueça que para atingir 1 bilhão, a Terra demorou 10 mil anos. Como é que você explica que 15 anos, praticamente, ou 19 anos, chegou 1,5 bilhões de habitantes? A romantização da maternidade é um exemplo. É uma explicação. Vamos continuar no raciocínio. Final de 2019. Certo? Agosto, julho. Sabe quantos habitantes tem na Terra? Chegou em quase 50 7, anos? né? Chegou em 50 anos? Quase 7. Chegou em 50 anos, 4 bilhões a mais de habitantes. 4 bilhões a mais, concorda comigo? Uhum. Porque nós temos quase 8 bi na Terra hoje. Então, presta atenção, Carol. Raciocine comigo, pra vocês entenderem transição planetária. 1900, 1 bi. 2020, ou seja, quase que 100 anos depois, passou um pouquinho mais de 100 anos, eu tenho quase 8 bi. Então, 6,5 bilhões chegou na Terra depois de 1900. Quantas encarnações esse pessoal dá? Essas almas não têm nada a ver com Buda, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o que aconteceu com 2, 3 mil anos atrás na Terra. São almas totalmente novas, vivendo uma experiência de último ciclo na superfície da Terra. Então, como é que você explica que 100 anos chega a 6,5 bilhões de almas na Terra? Em 10 mil uma anos... técnica de multiplicação de almas bizarra que está acontecendo no astral? Não. Porque essa criação... As almas não multiplicam, meu amor. As almas vêm de fora. Elas vêm de fora, mas assim, o que está acontecendo lá fora para ter tanta alma querendo entrar na Terra? Então, essa é uma grande pergunta. Essa é uma boa pergunta que você faz. O que está acontecendo hoje na Terra que todo mundo quer vir para cá? Eu não faço ideia, porque eu estou querendo ir embora. Esses 50 anos de moratória foi dado para a Terra para essas almas virem para cá. Chegou 4 bilhões de almas a mais nesses 50 anos.
isso é a oportunidade que nós estamos dando, que o comando, que a Federação está dando, para um grupo de almas viverem um último estágio nesse nível de civilização, porque Então, esse nível de civilização que a gente está agora é o último antes da transição. Antes da transição. Nós estamos às portas da transição. E tudo, você tem que entender que é planejado no alto. Aqui o ser humano não faz nada. Você está entendendo? Ele está totalmente adormecido aqui, os seres humanos. Cientistas, então, está mais cego. Eu falo que está mais perdido que cego em tiroteio, né? Entendeu? Realmente. A nossa ciência é muito confusa. Ela não sabe do plano espiritual, não sabe de vida após a morte. E eu convivo com isso o tempo todo, Carol. Tá? Os coisinhos andam por perto o tempo todo, em espírito. E às vezes eles fazem umas brincadeiras, né? Pega a imagem dele, coloca na lousa, assim. Esse tempo atrás eu estava dando uma live, né, fiz uma live com a Isabelle Fontane, conhece? E ela é muito minha amiga, sabe? E ela gosta de mim. E ela fez uma live no canal dela. Uhum. Você pode entrar na live e você vai ver o que aconteceu. Olha. Do lado da minha... Eu estava assim na frente da lousa aqui, foi pelo celular, inclusive, aparece a imagem do Greyzinho na lousa aqui, assim, ó. Tudo bom. Manifestando na live. Manifestando na live. No pó do giz, assim, fica aquele branquinho, assim, na lousa, assim, a carinha, assim. Tá? Depois eu mostro para você. Mostra, sim, quero ver. Vou até pôr a imagem aqui. Todo mundo ficou, Laércio, o que é isso? Apareceu, tal. Não fui eu que fiz, não. Aconteceu. Porque o plano espiritual, ele vive muito próximo de nós. Uhum. Então, Carol, é muito importante que você se entenda que toda transição planetária é um planejamento do alto. Não é algo feito por nós, não é algo realizado por nós. Né? Se cumpre uma lei, se cumpre uma regra. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para você, né? Você que está todo nesse meio esotérico, você gosta disso, tem visto tanta gente falando coisas completamente diferentes uma das outras, né? É verdade. Então, e você fica perdido com qualquer verdade. Quem está com a verdade, né? É muito complicado tudo isso. Então, eu vou fazer uma seguinte pergunta para você. O que poderia fazer com que a civilização da Terra e esse planeta mudasse da água para o vinho em pouco tempo? Não se esqueça que a chegada dos extraterrestres poderia. Esses extraterrestres planejam uma grande intervenção, uma grande amostra. Vamos supor, a intervenção deles não é chegar aqui, tomar conta e tirar todo mundo do governo. Sim. Quem manda agora sou eu. Isso é filme de Hollywood. Aí seria a invasão. Os cientistas não querem invadir, não querem tomar isso aqui, eles querem acordar a humanidade. Acordar. Foi aquilo que o Greyzinho me falou, né? O tempo todo ele me acordou, né? Esse Greyzinho, ele era muito engraçado, que ele chegava para mim e falava assim, sabe? Laércio, Laércio, Laércio. Ele falava sempre 3 vezes o meu nome, sabe? Ele falava assim, tinha uma porção de amigos meus de outra raça querendo conhecer você. Aí, cada semana, ele trazia uma raça diferente para me conhecer. E quais raças o senhor conheceu nesse intercâmbio? Eu conheci assim, só para você ter uma ideia, eu conheci raças desde 1 palmo de altura até 4 metros de altura. E quanto mais esquisita, mais eu gostava. Quanto mais indiferente era do ser humano, assim, mais eu achava interessante. Qual é que o senhor mais gostou? Oi? Qual é que você mais gostou? Assim, mais identificação? Não, o que eu tenho mais identificação até hoje é os Greyzinhos. É os meus amiguinhos pequenininhos. Mas eu tenho os meus amigos de 2,5 metros de altura, que são os mentores nossos também, né? Então, na verdade, quando o espírito vai ascensionando, ele vai limpando. Corpo é roupa, certo? No plano astral, você tem um corpo astral, é uma roupa. Na verdade, a consciência divina, o seu espírito mais divino, ele vai sendo envolvido com 7 corpos, até chegar na dimensão física. Morte, eu perco o corpo material. Estou no plano astral. Se eu quiser acessar outras dimensões, eu tenho que abandonar o corpo astral também. Você tem que dar a segunda saída. Aí você vai, até você tirar todas as cascas de cebola e ficar só com aquela energia consciencial pura que você se conecta com o que a gente chama... Então o Grey, mesmo ele estando como espírito, ele usa uma veste. Ele diz o seguinte, presta atenção, um Grey explicou para mim um dia, né, que eles operam em vários lugares na galáxia. Cada mundo que ele vai,
ele tem um corpo diferente lá esperando para ele usar. É que nem o Avatar, o filme Avatar. Você se lembra do filme Avatar? Lembro, assisti. Você lembra que o cara trocava e usava o corpo do Avatar? Sim. Então, é como se ele tivesse um avatar em cada planeta, cada sistema que ele vai operacionar. E tem planetas que o corpo dele não é pequenininho, o corpo dele é grande. Depende depende da referência, né? No E referencial aqui ele é pequenininho, do né? ecossistema e da onde ele vai operar, né? Da energia, do lugar, do mundo. Então ele usa uma roupa diferente. Quando eles se mostrarem para toda a humanidade, porque o ET não é alienígena, eles não estão chegando aqui agora, tá? Eles comandam esse planeta desde que o primeiro homem foi trazido para cá. Essa é a mudança de paradigma que você vai ter que ter para entender os ETs. Os ETs não é um alienígena. Eles não estão aqui para invadir a Terra, para comer criancinha, né? Certo? Sabe? Para aventar segurança dos Estados Unidos, da Rússia. Eles estão nem aí para os Estados Unidos nem para a Rússia. Estão um pouco se lixando. Eles vão, quando eles se mostrarem para toda a humanidade, vai dar um rebu. Vai dar um rebu. Isso seria quando? Existe uma data? Existe uma data? Com as pessoas, né? Essa data não pode ser dada, sabe? Ah, é? Não, não pode. Nem off? Nem off. Ixi, então a gente vai ter que ficar na surpresa. Nem off, nem as pessoas. Antigamente eu tinha uma namorada que ela ficava louca, nunca, nem para ela eu falava. Ou seja, não vai estar tendo, galera. Não, porque é o seguinte, se eu der uma data, para o mundo, né? Todo mundo só fica esperando aquilo, ninguém faz mais nada, né? E as pessoas precisam seguir o seu processo kármico, né? As pessoas têm muito resgate kármico a cumprir ainda. Essa humanidade ela tem muitas dívidas do passado. Por isso que as pessoas estão aqui, né? Bom, a primeira coisa que todo governo espera é uma transferência de tecnologia. Pensa, os ETs são avançados, eles sabem disso. Eles sabem das nossas brigas aqui na Terra. Como você faria se você fosse um ET? Você coloca no lugar do ET, né? Como você faria para fazer um evento que pudesse ser mostrado para toda a humanidade Terra? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Não ter discussão. Eu apareceria na Copa do Mundo. Mas aonde? Por que não na importa, Copa do Mundo? Não importa. Por que na Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo é o único evento que as pessoas sentam na frente da TV junto com a família delas. Mas por que eu não quero que apareça na TV, Carol? Oi? Por que a humanidade tem que ver isso na TV? Porque a humanidade confia na televisão. Tudo que passa na televisão é verdade. Então vamos fazer uma brincadeira, né? Eu falo, né? Eu dou umas palestras, não sei se você já assistiu essas palestras minhas. Assisto os vídeos do YouTube. Que eu fiz aquele projeto de como os ETs deveriam chegar. Né? Para não ter guerra, não ter conflito, senão os caras latiam no ET, né? Certo? Aqui. Você pegou e manda nada. Então, eu fiz uns cálculos astrofísicos, né? E a federação, ela tem naves de um tamanho que você não tem noção. Ó, eu fiz um cálculo matemático, nós estamos falando da chegada de almas na Terra, né? Você tem que ter naves que transportam 50 mil almas por dia para chegar no nosso planeta, que é esse período de 4 bilhões de almas em 50 anos. Se você fizer uma conta, dá um negócio assim por dia. Por ano, são 250 milhões de almas que têm que ser transportadas por naves interestelares para trazer almas para chegar na Terra. Você já pensou no tamanho dessas naves? Deve ser bem grandes. Elas são muito grandes. Então, a federação tem naves base muito grandes, muito grandes, muito grandes. Então, eu conheço algumas naves bases de viagens astrais de ser levado para conhecer esses lugares deles. Bom, então, eles têm uma nave base de uns 80 quilômetros de diâmetro. 80 quilômetros. Então, eu brinquei com eles, eu falei, você vai fazer o seguinte, meus amigos, vocês vão pegar essa nave base de vocês, vão trazê-la a 500 quilômetros de altura e estacionar essa nave. Bom, não sei se... estacionar, não é entrar em órbita não, ela vai estacionar. Quem está em órbita, todo mundo pensa que é rocha, que é um pedaço de madeira, está lá. Você estaciona a nave na linha do Equador, a 500 quilômetros de altura, que é fora da atmosfera, tá? Você tem que entender que a ISS internacional, ela está mais ou menos uns 400 quilômetros de altura. Tá? Seria então, acima da ISS. Acima da.
Nessa condição, Carol, ela vai brilhar, ela vai ficar de noite. Eu quero que ela fique de noite, não de dia. Ela vai brilhar com o mesmo diâmetro da lua cheia. Numa lua normal ou numa lua de sangue? Alguma lua assim? Não, uma lua normal. Lua cheia normal. Você vai ter 2 luas no céu. Eu ia adorar, eu tenho um telescópio. Não vai ter, ou seja, essa nave estaciona e não vai mais embora. Todo cidadão do planeta vai ver esse objeto. De dia e de noite. De dia, não, de noite. Porque ele vai ficar estacionado, a Terra vai girar. Você está entendendo? Então, sim, todo mundo vai ficar esperando a Lua nascer junto com a nave. Vai ser um evento. E eu deixo essa nave estacionada, ela sem comunicação com a Terra, sem falar nada, por 1 ano. Ela não vai mais embora. Sabe para quê? Para a gente digerir, para a humanidade digerir essa chegada. A discussão religiosa, discussão científica, todos os cientistas vão estar vendo, todas as TVs vão estar... Laércio, o povo não vai se matar nesse 1 ano, não? E daí? Grande merda, que se mate. Já estão se matando por muito menos. Olha, eu acho que vai ser uma treta, viu? Então, você imagina, ninguém precisa estar nenhum tiro, não vai provocar, nem vai chegar para nenhum país específico, ele vai chegar para o planeta, para toda a humanidade. Toda a humanidade vai ver. Imagine as discussões religiosas, as discussões científicas, o que os cientistas vão falar, o que a NASA vai dizer. A NASA vai pegar as sondas, os satélites, virar para perto, vão fotografar de perto e vai ver que é uma nave mesmo, não é bloco de rocha, é uma tecnologia. Porque quando você estaciona, Carol, você tem que usar a antigravitação para você parar. Não é entrar em órbita, sabe? Sim. Você estaciona. Quando você estaciona, a Terra gira e todo o planeta vai ver. Todo mundo vai saber que é uma tecnologia extraterrestre. E muito grande. Os caras vão ficar loucos com o tamanho daquele objeto e a tecnologia. Se isso acontece, Laércio, eu me enfio num bunker e fico... sabe por quê? Porque o ser humano não tem capacidade de discutir sobre vacina na internet, não tem capacidade de discutir sobre na internet. Imagina discutir sobre isso, o inferno que esse planeta vai virar. Então, eu acho legal pra caramba. Você é louco. Nossa, eu não tenho estrutura psicológica. Eu ia fazer um vídeo e ia falar, gente, beijo. Aí é o início da transição. Aí começa a transição. Certo? Não existe nenhum outro fenômeno, nenhum outro fator que pode acontecer na Terra para mudar os rumos dessa civilização. Mesmo que crentes pulem do prédio e tal, não tem problema, vai sobrar uma coisa. Não tem nada a ver com isso. Foi o que eu falei, eu vou me enfiar no bunker. Por quê? Você vai se enfiar no bunker e você acha que eles vão atacar você? Não, mas eu sou uma certa precessora, né? Eu avisei. Eu tô avisando aqui com o seu vídeo. Então, assim, todo mundo ia se virar contra nós. Eles vão falar, eles sabem, entendeu? Então a gente tem que se esconder antes. E Carol. Então, o meu papel é plantar essas sementes, ver como as pessoas reagem. Como você reagiria? Você que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que está no assunto, está discutindo o assunto, como você reagiria? Pessoalmente, eu iria achar muito interessante. Então. Eu iria achar assim, olha, chegaram finalmente, estava na hora já. Então, mas agora, eu Carol, ia me estressar por quê? Muito. Imagine agora, Carol, as várias fases. Primeira fase, 1 ano a nave estacionada, não há mais embora. Não tem como você falar não existe. Não tem como você falar eles não existem, eles não estão aqui. Tá todo mundo vendo, é um fenômeno. Não é que ele parece um disco voador, some depois, sabe? Só a Marinha fotografa, ninguém mais vê, sabe? Não pode ser uma coisa exclusiva de Forças Armadas. Tem que ser uma coisa planetária. Tem que ser para todo mundo. Para todo mundo. Aí mexe com o planeta inteiro. Sabe? Aí tem aquele seu amiguinho que sempre tirou sarro de você, né? Porque você gostava de disco voador, acreditava, e ele não. Eu ia achar agora você vai ter que me engolir. Mas aí também tem um contraponto, né, Laércio? Porque tem gente que mesmo que você esfregar na cara, a pessoa vai continuar achando que não é, vai achar que é coisa do governo. Tem até o projeto Blue Book lá, claro. tem o projeto Blue Book. E a maioria vai achar que é coisa do demônio. Exato! E aí, como é que a gente lida com uma sociedade que acha que tudo é coisa do demônio? Vamos aprender, né? Ou evolui. Verdade. Não tem outra saída.
Você tem que entender que nós estamos numa fase, Carol, ou acorda, ou acorda. Entendeu? Não, eu Então, já entendi isso, eu tô super entendida. ó, o meu Bundinha de menino aqui, gato, vem cá, bundinha de gato. Ele é vem muito cá, fofo, gente. tu é muito fofo. Que graça. Então, Carol, imagine, agora a segunda fase, Carol. A primeira fase é 1 ano estacionada. Agora, o que os ETs vão falar? Quando eles Eles vão começarem falar. a falar. Porque ele não comunicou até hoje com ninguém. Uhum. Certo? Aí imagine, os caras mandando uma mensagem. Eu fui procurado, presta atenção, eu fui procurado por um grupo de cientistas que chegou até mim, aqui no Brasil, e falou o seguinte, só que eu não posso citar nomes, tá? Não tem problema. Uma cientista que trabalhou na NASA, ela foi incumbida de ir aí na Suíça e reunir um grupo interdisciplinar, isso faz 3 anos. Reunir um grupo interdisciplinar, né, para bolar um documento que todos os membros da ONU iriam assinar, de fazer um protocolo internacional de como proceder diante de um contato extraterrestre em massa. Os caras estão preocupados com isso, cara. Eles sabem que isso vai acontecer. Esse protocolo já foi elaborado, ele foi construído, tá? Ele está prontinho. Então, todos os países vão ter que seguir um protocolo internacional de como proceder diante desse contato. Então, os cientistas não são burros. Os governos já estão preparados para isso. Eles sabem que existe. Sempre souberam que existe desde a década de 50. Sempre souberam. Então, nós estamos próximos desse grande dia, desse grande contato. A ONU sabe disso. Então, 1 ano, a nave estacionada lá em cima, todas as discussões, todos os debates, religião e tudo é isso. Aí o ET vai marcar o dia do encontro. Certo? Vai mandar uma mensagem, né, para todas as autoridades do planeta, arrumar um lugar neutro, uma ilha, um local que não seja nenhum país, sabe? Que não é na China, não é em Moscou, né? Um lugar neutro, onde todas as autoridades do planeta serão convidadas, autoridades científicas, religiosas, políticas, tá? Para esse local, para manter um contato, um encontro com as inteligências dessa grande nave estacionada. Aí, marcado isso, é claro que essa nave de 80 quilômetros não pode descer, tá? Não tem nem lugar para ela pousar aqui. Então eles vão descer com uma menor de uns 3, 4 quilômetros só Uma de comprimento. sentinela. Aí, marcamos, tem que ser transmitido ao vivo para o planeta inteiro. Esse é o protocolo dos extraterrestres. Todo ser humano tem que ver, tem que participar desse encontro. Não é um encontro a portas fechadas com nenhum governo, com nenhuma autoridade mundial. É um contato com a humanidade. Tem que ser transmitido ao vivo. Agora imagine essa nave, então, todo o preparativo, eles dão as coordenadas, os caras preparam todas as arquibancadas, todos os locais, que eu vou ter milhares de pessoas, né? Você está entendendo? E de repente essa nave, todo mundo filmando, esperando a nave vir. A nave simplesmente, Carol, materializa do nada. Ela não vem voando. Ela simplesmente Já vai para aparecer. esfregar na nossa cara que a nossa tecnologia é ridícula. Todo mundo esperando vir voando. Eu tô com binóculos. Daqui a pouco aquela nave leitosa começa a materializar e materializa a 100 metros de altura. Ela não pisa no chão. Ela estaciona a 100 metros de altura. Bom, todo mundo agora está esperando a cara do extraterrestre que vai descer de dentro dessa espaçonave. Não é a coisa mais maluca? Todo mundo querendo saber a cara do ET que vai descer? Quer saber que tipo de criatura é, né? Entendeu? Nós estamos esperando o quê? Uma raça extraterrestre, certo? Qual não vai ser a surpresa de todos vocês quando de dentro dessa nave vai começar teleporte? Vai se teleportar todos mais de 1000 raças extraterrestres diferentes. Porque nesse dia, o
planeta Terra não estará entrando em contato com uma raça extraterrestre. Estarão entrando em contato com a Federação. Mas o planeta Terra merece esse contato? Claro que merece. Nós somos extraterrestres. Nós só estamos Mas não é esquecidos. depois da morte? Mas nós podemos acordar em vida, né? Por que O senhor eu acha não posso? possível? Claro que é. Então tá bom. O que eram os avatares? Acordados em vida. As pessoas que acordam em vida, esse é o papel dos ETs, provocar o grande despertar na humanidade. E o despertar é exatamente isso. Vocês estão entrando em contato, não é com uma raça, vocês estão entrando em contato com a Federação. São milhares de raças diferentes que fazem parte da Federação. Olha a cabeça dos humanos depois disso. Até aí tudo bem. Agora imagine o primeiro papo dos ETs. Chega no microfone, né? Todo mundo espera, tá, né? Você está entendendo? Quem vai descer de dentro dessa nave? Que tipo de raça? Insetoides, reptilianos, né? Até corintiano vai descer dentro da nave. Vai ter uma galera aí do meio que vai gritar, vai Corinthians, a hora que sair esse aí. Vamos ver, desce da nave Elvis, desce da nave Michael Jackson. Michael Jackson, gente, a conspiração da vida. Ai, né? Você imagine que louco. Agora, o que os ETs vão falar, hein? Qual é a mensagem para o planeta Terra? Porque a partir dessa data, eles não vão mais embora. E eu digo para vocês que eles nunca não vão, em primeira etapa, transferir nenhuma tecnologia para o ser humano. Nenhuma. A primeira coisa que os extraterrestres irão fazer é acordar a humanidade sobre vida após a morte. É a primeira coisa. E vai convencer os cientistas disso. Porque nós temos que convencer o nosso cientista primeiro, né? Depois o resto é fácil. Depois é fácil. E como é que a gente faz isso, Carol? Vai fazer o cientista virar médium? Não. Né? Aí nós vamos trazer, na mesma época, nós vamos estar trazendo para a superfície da Terra a Agartha. Os mundos intraterrenos, que já estão com os ETs faz tempo, estão na luz. É a era da luz, né, que não saiu da Terra até hoje. Então os lagartinos, os intraterrenos, eles são parceiros com os ETs, né? Sempre tiveram essa abertura, essa consciência. Eles vão trazer um pequeno aparelho, tipo o seu óculos que você está usando aí. A hora que você coloca, você vê todos os mortos. Tira o óculos, não vê. Coloca o óculos, você vê todos os seus parentes mortos, todas as pessoas. Vai acabar a barreira entre os vivos e os mortos. A barreira, Carol, entre os vivos e os mortos é apenas tecnológica. A partir do momento que nós tivermos um avanço consciencial e científico, né, nós poderíamos romper essa barreira com instrumentos eletrônicos. Da mesma forma que eu uso um óculos para ver infravermelho, né, para enxergar no escuro, eu posso fazer um óculos, um equipamento para ver espíritos e ouvir espíritos. Então, nós vamos romper de vez, isso é transição planetária. Isso é fazer o planeta inteiro entrar na era da luz. Você, né, acordar a humanidade para a realidade de vida após a morte e não fazendo as pessoas verem médicos. Não está todo mundo louco, ninguém sabe lidar com mediunidade. As pessoas vão ter instrumentos e a própria ciência vai ser induzida a acordar para uma outra realidade. Entendeu? Então, a mediunidade é apenas um adiantamento da verdadeira realidade de nossa existência na Terra para algumas pessoas. A minha mediunidade, eu tento usá-la como um instrumento de crescimento espiritual e também como uma ferramenta para eu poder ensinar as pessoas sobre tudo isso, sobre a verdadeira realidade da existência humana na Terra. Então, quem são os extraterrestres que nos visitam? A pergunta é, quem somos nós e o que estamos fazendo neste mundo? E o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Então é isso. Não vai mudar mesmo. Essa é a minha visão, Carol. A mudança, ela tem que vir de uma abertura de consciência da humanidade, sabe? Por isso que nenhum regime no planeta funcionou. Porque os regimes são imposições externas para um homem que não mudou internamente. Não adianta você impor leis comunistas, leis capitalistas, leis... O homem não vai cumprir porque ele não teve mudança nenhuma interna. Né? Esse é o problema do nosso mundo. Você querer mudar o mundo de fora para dentro.
E, na verdade, o ser humano tem que mudar de dentro para fora. Aí o mundo de fora muda também, né? O amor verdadeiro acontece no planeta quando você vive o amor interno dentro de você. Mas se você vê que as pessoas vivem num estado de conflito, de depressão, de angústia, o mundo externo espelha o mundo interno de cada ser humano, né? Então não é novidade que nosso mundo seja um caos, porque esse caos ele é reflexo do interior das pessoas. Entendeu? Concordo plenamente. Tem mais alguma pergunta que você gostaria, meu bem? Eu gostaria de agradecer ao senhor por essa maravilhosa palestra. Eu tenho certeza que o pessoal adorou, porque eles pediram muito a sua presença aqui. Então, a sua presença está entregue, mas para quem quiser mais Laércio Fonseca, é só passar no canal dele, né? Que tem, como essa aqui, tem diversos assuntos, ele fala sobre todos esses assuntos e muito mais. Então, é só o pessoal ir lá no seu canal, né, Laércio? Isso, E Carol. tem mais alguma coisa que você queria divulgar para quem quiser saber mais? Como que funciona? Então, Carol, nós temos um nosso ashram aqui na cidade de Limeira, né? Onde nós temos eventos presenciais, né? Nós recebemos grupos, nós temos uma programação, né, já anual, né, de todos os eventos que vão acontecer, mesmo com essas restrições da pandemia, a gente está tentando seguir a lei dentro de um certo número de pessoas, que é possível, né? Então, quem quiser vir num evento presencial nosso, venha participar. E todos os nossos eventos que são presenciais, nós estamos também transmitindo pela internet as palestras que acontecem. Lá no Espaço Caminho da Luz, que é o teu canal. Isso. E como você, eu dou aula semanal online. Toda semana nós temos os cursos online, né? Sobre os mais variados assuntos, né? Sobre filosofia oriental, sobre práticas de tai chi, práticas de yoga, práticas de meditação, desenvolvimento da mediunidade, da terceira visão, essa noção mais espiritualista e esotérica dos extraterrestres, né? Entendeu? Então, eu acho assim que cada ser humano espelha aquilo que está dentro dele, a sua própria vivência. Então, eu tenho a minha vivência dentro da ciência, eu tenho a minha vivência dentro da espiritualidade e tenho a minha vivência dentro da minha própria mediunidade, né? E a partir disso, espelha o que eu conheço, o que eu vivenciei, o que eu aprendi do mundo e da vida. Eu apenas compartilho. Eu não imponho verdade para ninguém, Carol. Tá? Eu sentei aqui com você, eu coloquei as minhas ideias. Em nenhum momento eu tentei te convencer de que essas são as ideias verdadeiras. E é essa verdadeira natureza do debate que as pessoas não entendem. Entendeu? Cada um, em um determinado momento, determinada experiência de sua vida, vai aprender. Eu aprendi com os nossos mestres Zen, com os meus mentores espirituais, assim. Eu, como um professor, eu imagino uma mesa, entre eu e você, uma mesa. Eu chego e coloco nesta mesa tudo o que eu gostaria que você olhasse. E você vai olhar para essas coisas nessa mesa. Aí você pega aquilo que você acha legal para você, neste momento. Aí nunca a gente vai viver em conflito. A gente nunca vai viver em guerra, né? Porque esse mundo é uma guerra de ego, né? Um querendo impor a sua verdade para o outro, né? E verdades são subjetivas, né, Laércio? A minha não é a tua. Não. E assim, é exatamente isso que eu faço. Eu ensino as pessoas no meu canal a procurarem a própria verdade. Eu também trago conteúdo e falo, se aceita isso, ótimo. Se não aceita, vai procurar a tua verdade, né? E é por isso que eu gosto de trazer várias visões, entendeu? Nós temos dentro da ufologia mundial, né, brasileira e mundial, muitas formas de você olhar o fenômeno UFO. Muitas formas. E elas são antagônicas às vezes, sabe? Então você pergunta, em quem eu vou acreditar? Em quem eu devo acreditar? Né? Então eu sempre falo que as pessoas não precisam acreditar em ninguém. Elas precisam construir a sua própria verdade. Elas podem simplesmente estudar essa visão, mas tudo são visão dos outros. Né? Enquanto você não tiver a sua própria visão, você vai ser escravo da visão dos outros. Sim, entendeu? Verdade. Então é importante que você, ao longo dos seus estudos, da sua pesquisa, da sua busca, da sua prática espiritual, você abra os seus olhos. Porque quando os seus olhos estiverem abertos, né, não há dúvidas. Concordo. Elas encerram, né? Elas encerram. É por aí, essa é meu toque para todos vocês aí, todo carinho. Ai, maravilhoso, Laércio, muito obrigada, viu?
E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui abaixo quem que você quer que eu traga aqui no canal, que eu vou tentar entrar em contato com a pessoa, e se a pessoa topar, estará aqui contando causos pra vocês. Um beijo e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!